A voz da consciência quer falar com você. Ouça. Nós vamos mexer com a sua consciência, mudar o seu pensamento. Na próxima hora, vamos contar histórias de vida para mostrar para você que a diferença entre eu e você é só a forma de locomoção. Pois você anda e eu não. Nós não queremos tomar o seu espaço. Nós queremos conviver com você. Lógico que não é possível conviver com você de igual para igual. Não importa se eu sou cadeirante, se eu não enxergo, se eu não ouço direito, ou mesmo não falo. Não se aproxime de mim só para mostrar para os seus amigos como você é gente boa e tem um amigo com deficiência. Eu confesso que não entendo por que um simples passeio em turma envolvendo uma ou mais pessoas com deficiência vira um evento sobrenatural, como já aconteceu comigo. Eu só preciso de dignidade e respeito. O que eu não gosto é da hipocrisia do politicamente correto. Se aproxima de mim, sim, mas com a mente aberta para receber o que eu tenho para lhe dar. Um simples sorriso, uma palavra de carinho, ou até mesmo, por que não dizer, o meu amor. Se entrei na sua vida, deve ter algum motivo. Esse motivo eu sei qual é. Eu sou um soldado de Deus que me mandou lhe convidar para uma viagem. Vem comigo sonhar, vem comigo beber da água da vida. Só peço que você acredite em mim, porque eu acredito em você, até quando Deus quiser. Já pus, Thiago. Eu coloquei. Calma. Boa noite para você que me assiste no canal do Consciência Inclusiva. Estamos de volta depois de uns dias de férias. Hoje, uma pessoa que eu queria trazer faz tempo, desde o início do Consciência Inclusiva, que é o meu professor, meu treinador de bocha adaptada, Moisés Fabrício. Moisés, seja bem-vindo. Fala um pouquinho de você e da sua história com a bocha, por favor. Fala, Bruno. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Saiu, né? Nasceu, né? Quanto tempo a gente está para fazer essa live e a gente não consegue bater a agenda, né? Então, eu já de antemão te agradeço. Eu só estou passando aqui o link, tá? Passando para o pessoal entrar aqui nas minhas redes. Bom, isso aí, Bruno. Satisfação de novo, meu querido, como carinhosamente eu sempre te chamei, meu querido deputado, né? O atleta mais político que a gente tem na nossa bocha. E obrigado pelo convite aí, vamos bater esse papo aí, né? Fala um pouquinho de mim, para quem não me conhece, sou Moisés Fabrício, formado em fisioterapia, desde 2000, né, meados de 2000, onde eu conheci o Paradesporto. A gente desenvolve esporte de formas lúdicas, recreação e de alto rendimento para pessoas com deficiências aqui da Baixada, né? Comecei como estagiário na Prefeitura do Guarujá, capitaneado pelo professor Marco Antônio Ferreira Alves, né?
um dos nossos diretores também. E daí em diante, quando eu conheci as modalidades paradesportivas, sempre gostei de esporte, sempre pratiquei esporte, não paramos mais, né? Conheci o Alexandre, comecei como estagiário dele de fisioterapia. Pelo Alexandre, a gente conheceu a modalidade bocha, colocamos ele no campeonato, ele foi super bem, trouxemos a bocha para a Baixada Santista, e aí a maioria da história, o maior da história, você já sabe, né? Hoje a gente tem aqui na cidade do Guarujá uma representação de região da Baixada Santista, atualmente o atual campeão brasileiro, né? Capitaneado pelo professor Wagner Barata, né? Auxiliado por seu Edgar, Eleandrinho, Bianca e os pais, todos os nossos atletas, né? Podemos dizer que hoje a bocha é litorânea, né? A bocha nacional é litorânea, e mais uma vez a gente atingiu o título nacional. E foi assim, galgando na luta do paradesporto, trazendo modalidades, tentando fazer o esporte, o paradesporto, uma ferramenta, né? Uma ferramenta social, primeiramente, uma ferramenta de saúde para as pessoas com deficiência, e aqueles o qual detinham um talento maior em determinadas modalidades, a gente também conseguia gabaritá-los a participar do alto rendimento também. E aí a história é bem longa, viu, Bruno? É muito longa em relação de criação, né? 2003 a gente criou a Associação Paradesportiva da Baixada Santista. Esse é um ano importante para nós, 20 anos de trabalho, 20 anos de luta, né? Porque o segmento é luta, né? Esse nicho da pessoa com deficiência é de muita luta no Brasil, né? Até porque as nossas políticas públicas ainda se encontram muito embrionárias, né? A gente ainda vive no romantismo em relação falando a pessoa com deficiência, a acessibilidade das pessoas com deficiência, não só acessibilidade estruturais, mas acessibilidade de tudo o que a sociedade desfruta. A pessoa com deficiência também, a mobilidade reduzida, tem a opção de desfrutar também. Ô Moisés, me diz uma coisa. Qual foi a situação, vamos dizer, situação física mais difícil que você encontrou de atleta? Situação e de perfil, assim, de comportamento? Na verdade, a bocha, ela já é situação física para a pessoa que tem uma limitação bem grave, né, na questão física, né? Então, eu acho que o nosso talento, né, como treinadores, como pessoas que direcionam a questão dessas pessoas ao esporte, o nosso talento é exatamente esse, né? Pegar a questão física e tentar extrair, otimizar o que ficou de residual, de movimento e de autonomia desse atleta para estar desenvolvendo. Questão física, o meu primeiro atleta foi muito difícil, o Alexandre foi muito difícil. O Alexandre era um tetraparético, né, que tinha pouca autonomia nos 4 membros e mesmo assim, a autonomia que ele tinha era atrapalhada pelo movimento descoordenado, né, uma espasticidade, né, que a gente sabe que é aqueles movimentos involuntários que a pessoa tem, e rigidez articular. Ele era bem comprometido e foi um cara que ensinou muito a gente, principalmente em otimizar a questão física dele para estar jogando bocha, né? Então era um cara que todo ano, toda hora, a gente conseguia descobrir alguma coisa que fazia melhorar a questão de rendimento do jogo dele. Então era um cara bem comprometido fisicamente. Mas eu acho que a graça da bocha, né? A graça da bocha é exatamente isso, é pegar os mais comprometidos
e fazer deles campeões, né? Na questão comportamental, eu não tenho muita dificuldade de relação com o atleta, né? Eu sempre joguei limpo, preto no branco, nunca falei mentira, tento ser o mais justo e o mais sincero possível com eles, né? Você era um cara bem complicado, né, em relação a comportamento de treino, porque você você paga um boi para entrar numa discussão, né? E às vezes a gente queria evoluir o treino, e você tem esse perfil de entrevistador, o perfil de sempre tá questionando o porquê separado escreve tudo junto e tudo junto se escreve separado, né? Mas nada que vá além da relação treinador e professor, né? Então, você dá risada, né? Para nós era difícil, mas é complicado ainda, né? A relação, principalmente a relação familiar. A relação ia sobrar para mim. A relação familiar eu acho que é mais complicada, né? Do que até mesmo a relação atleta e treinador. Você se tiver um troféu, você pode levantar o troféu aí como um dos mais complicados no comportamento. Mas melhorou bastante. Você viu que a gente era duro também, né? Viu que não arrumava muita coisa. Eu sabia que ia sobrar um pouquinho para ele. Mas eu tava esperando isso. Não é novidade isso aqui. Ainda bem que você sabe, né? Mas é o seguinte. Minha mãe sofreu um pouquinho com ele. Minha mãe sofreu um pouquinho. Querida Beth. A gente é bom a gente dá risada um pouquinho, né? Descontrair. Melhor rir do que chorar, né, Bruno? A live. Ô, Moisés, e qual foi, vamos dizer, chorar já chorei faz 2 anos, mas tudo bem. Segue o jogo. Qual foi o título mais importante para você? Na verdade, o Bruno, título importante, cara, eu acho que tem muita coisa mais importante. Eu acho que tem muita coisa importante além de você vencer campeonato. Principalmente fazer realmente a bocha, né? No caso mais específico aqui, a bocha ser uma ferramenta, primeiramente de inclusão e principalmente de participativa do deficiente na sociedade. Eu acho que isso não tem troféu que vai se igualar a isso, porque a partir do momento que você consegue tirar uma pessoa que não tinha muita perspectiva, e não perspectiva de vida, mas principalmente perspectiva social, eu acho que você já é o maior troféu que qualquer treinador, qualquer ferramenta, qualquer instrumento, né? Que a gente é um instrumento facilitador dessas pessoas estarem voltando para a sociedade. Qualquer ferramenta, essa ferramenta eu acho que é a principal. Agora, títulos, na verdade, aqui no Brasil, a gente aqui da PBS, a gente já conseguiu ganhar a maioria dos títulos, né, que aqui a gente disputa, né? No ciclo passado, em 2017 a 2021, eu estive à frente da coordenação técnica da seleção brasileira e a gente conseguiu alguns feitos importantes, né? Maior medalhista, maior quantidade de medalha na Copa América, campeã para Pan-Americano em Lima,
2 medalhas na Paralimpíadas de Tóquio. Então, eu acho que o processo, Bruno, para a gente que está há bastante tempo aí, o processo, ele é mais, como é que se diz? Ele é mais interessante do que o final, que é o levantar do troféu, né? O processo de você montar uma equipe, o processo de você fazer um jogador, o processo de você fazer um cara desse, ser o facilitador financeiramente, economicamente dentro da casa dele, acho que isso é mais importante, né? Para nós, né, que já é veiaco da bocha, né? Eu tenho, vamos dizer, 22 anos de bocha, 20 de APBS e 1 ano e meio que eu conheci a bocha antes de fundar a PBS, fundar um clube. Então, acho que para nós, o processo, vamos ser bem claro na palavra, ele dá mais tesão, né? O processo de formação, o processo de formador, o processo de você descobrir um atleta, formar um atleta, ele dá mais satisfação, né? Agora, títulos, graças a Deus, a gente já teve bastantes. Já teve muitos títulos aí, mas eu acho que o que ficou a nível internacional, que foi importante, que foi a conquista da Copa América aqui no Brasil e, consequentemente, as inéditas vagas para os Jogos Paralímpicos, né? Pela primeira vez na história, a gente conquistou as vagas jogando bocha, não por ser país sede ou por alguma regra, mas sim pela conquista das 3 categorias, né? Par BC3, Par BC4 e equipe, a gente conseguiu zerar o campeonato aqui e classificar pela primeira vez na história a bocha com a seleção completa, sem ser os Jogos do Brasil, é claro, porque a gente tinha as vagas, mas acho que o que ficou marcado foi aquele momento, foi aquele grupo, foi aquela sinergia ali que a gente teve, e acho que é o que marcou. Até então foi o que marcou, né? E qual é a importância da bocha na formação do cidadão com deficiência? Porque eu acredito, você me deu a oportunidade de entrar num tema que eu acredito que exista um tripé de habilitação social, que é educação, esporte e o tratamento social e familiar com relação à pessoa com deficiência. E qual é a importância do esporte nesse fundamento, assim, nesse fundamento social, desse tripé que existe? Eu acho que, principalmente na bocha, Bruno, o fundamento ele já está explícito, né? Que é fazer determinadas pessoas que não tinham muita acessibilidade a muitas coisas, ter uma vida minimamente boa socialmente, né? Então, o fator ainda de inclusão nas modalidades paralímpicas, ele se torna libertador, né? Para a maioria dos deficientes, né? Ele se torna libertador, porque às vezes o cara só fica em casa ou fica naquele ambiente de tratamento hospitalar, tratamento de clínica de fisioterapia, mas é aquilo ali, né? O esporte, ele dá um novo ritmo de vida, ele dá um cronograma às pessoas, né? A pessoa, ela vai ter que ter um cronograma diário de treinamento, ela vai ter que se preocupar em não só ir para a fisioterapia, mas também ir para o treinamento de bocha e buscar o seu limite, né? Então, essa inclusão e reinserção social, eu acho que ainda é a principal questão das modalidades paradesportivas e paralímpicas, né? Eu acho que isso é de extrema importância, e aí, depois de tudo isso, a gente vê se realmente o talento do indivíduo pode se alcançar medalhas e por aí vai. Mas eu acho que isso ainda não é primordial. Acho que o fator social, o fator libertador, eu acho que é mais importante.
Não é resultado, e sim formar a pessoa para a sociedade, é isso? Exatamente. O seu foco... Essa é a porta, né? Essa é a porta de entrada do cara voltar para a sociedade ou entrar para a sociedade. E ser participativo, né? Tem que ser participativo das atividades que a sociedade oferece. A gente tem que, eu sempre falo, a gente tem que instigar as autoridades, instigar os governantes a saber que a gente existe, a saber que a gente precisa ter mais acesso, né? Não só acesso na calçada, eu preciso ter não acessos estruturais, eu preciso ter acesso a todos os aspectos do que inclui uma vida minimamente social, educacional e de saúde para a pessoa com deficiência. E como é que você vê, você que está mais perto aí da cidade do Guarujá, da cidade de Santos, como é que você vê a situação hoje da política pública para pessoa com deficiência na Baixada Santista? Bruno, eu acho que a política pública é uma coisa complicada. A gente já teve bem pior, né? Porém, também a gente pode pensar que para melhorar, para ficar ruim, tem que melhorar muito ainda, né? Então, eu acho que essa questão de política pública para pessoa com deficiência, ainda mais no momento que o país vive, ainda mais essa turbulência, sabe, de grupos, de ideologias, essas coisas, eu acho que isso só atrasa uma evolução mínima de qualquer coisa. As coisas são muito embrionárias ainda, né? A gente ainda comemora ônibus adaptado, né? Olha, a cidade vai inaugurar ônibus adaptado. A gente usa isso como caramba, como o cara é bom. Não, isso não faz mais a obrigação de cumprir o que está escrito na Constituição, o direito da pessoa de ir e vir. Então a gente vive muito nesse romantismo ainda. Mas não é culpa de ninguém. Eu acredito que o Brasil ainda é novo e poderia estar melhor? Poderia, como poderia estar melhor em muitas coisas. Mas, politicamente falando, eu acho que está indo, né? Poderia estar indo mais rápido, mas está indo. Essas mudanças, a questão política em si, né? Aí passa 4 anos na mão de um, daqui a pouco passa 4 anos na mão de outro. A falta de pessoas técnicas, né? E principalmente pessoas políticas em determinadas áreas importantes da pessoa com deficiência, isso só faz esse processo diminuir, né? Isso só faz a coisa não adiantar, né? Então, eu tenho uma palavra que eu sempre uso, acho que tudo é muito embrionário ainda no Brasil, porém melhorou muita coisa e a gente tem que ter em mente que, principalmente, o esporte, ele é uma baita ferramenta para esse processo andar cada vez mais rápido, né? Para esse processo ser um pouquinho melhor e um pouquinho mais rápido em relação a chegar na ponta, né? Não só tá um projeto de papel, mas chegar na ponta e realmente em quem tem que chegar. Vamos lá, tu me deu uma deixa para fazer uma pergunta, que é o seguinte: o processo de inclusão social é coletivo ou ele é individual de cada um? Tu quer a minha opinião? Ô, Bruno, eu vou falar aqui que eu acho que o teu delay, tu tá no Japão, né? Que a mensagem demora para chegar pra caramba. Mas eu vou te falar o que eu penso. Eu acho que nesse momento que a gente vive, o modelo ele tem que ser em grupo. Mas
o modelo mais interessante e eu acho que mais efetivo, ele tem que ser individual. Não tem como você fazer tratamento numa gama, o mesmo tratamento numa gama de diversidade, principalmente em relação a patologias e sequelas de patologias, né? O tratamento é diferente, a questão biomédica é diferente, a questão farmacêutica é diferente, né? Mas primeiro a gente tem que ter uma consciência do grupo, né? Ou seja, ter uma consciência nacional do que realmente é esse segmento da pessoa com deficiência. Então, primeiro a gente conscientiza o pessoal e informa esse pessoal para depois tentar cuidar cada caso como um caso. Eu acho que a gente está muito longe de cuidar cada caso como um caso justamente por causa da falta de técnica, da falta de conhecimento e principalmente da falta de informação e investimento em qualquer que seja a área de tecnologia, farmacêutica, para as pessoas com deficiência, né? Hoje é tudo muito caro para a pessoa com deficiência, né? Você vê uma cadeira de roda, ela chega, a pior chega a ser 3 salários mínimos. Então, não há um equilíbrio, né? Não há um equilíbrio para a gente pensar num tratamento individual, né? Não há. Então, tem muitas coisas que são muito caras. Tem muita gente aí com doenças raras lutando via Ministério Público tentando um remédio. Então, você vê como as políticas públicas ainda têm que batalhar para todo mundo tentar se salvar primeiro, né? É engraçado isso, né? Hoje, a tecnologia de amputados, de prótese, hoje, cresceu muito, mas mesmo assim, cresceu muito e com isso os valores são bem grandes. E mesmo assim a gente tem muita dificuldade de ter esse acesso. Ter acesso à tecnologia, ter acesso à farmácia, ter acesso que realmente vai melhorar e vai dar uma condição melhor a essas pessoas. Então, eu acho que o momento, o tratamento é de consciência, né? O pessoal conhecer um tratamento em grupo, para conhecer uma informação geral, para depois chegar um dia, se Deus quiser, a gente ter um tratamento individualizado e personalizado para cada um, que eu acho que assim que deve ser, humanamente falando. Eu sempre penso, por que eu pergunto isso? A inclusão social é coletiva ou ela é individual? Porque eu sempre pensei, como você sabe, eu participei de conselhos municipais da pessoa com deficiência aí, né? De Santos. Sim. Foi uma experiência interessante, mas eu sempre pensei no coletivo, né? Eu sempre pensei no coletivo para conseguir que as pessoas conseguissem tratamento, melhoras na sua qualidade de vida, entendeu? Mas olhando para o coletivo. Porque eu acredito que um problema que a gente tem é a subsegmentação da pessoa com deficiência. Cada um defendeu o seu quadradinho. Não vou entrar no mérito, mas tu conhece bem essa história. Eu acho melhor você não levantar polêmica. Porque cada um defendeu o seu quadradinho e ninguém olhar para o coletivo. Mas, Bruno, você me dá licença? É cada um no seu quadradinho, porque o sistema... Não tô... Mas tu entende mais ou menos o que eu estou falando. Eu entendo, e você não está errado, você está certo. Mas você tem que entender também que o sistema, né, como o Brasil lida com a questão, é que faz a gente criar muros, né, e não pontes. A gente tem um grande problema, que é tratar a pessoa como um número. Né? Você chega numa clínica de reabilitação,
Tu chega numa entidade, o que é importante para a entidade é ter número para ser subsidiada com o maior número de tratamentos, aí ganha, arrecada mais e consegue ofertar mais. Não está errado também. Mas o sistema, ele é bruto, né? Ele é bruto para a gente tentar caminhar para esse caminho. Porque o sistema, ele te força, às vezes, de cuidar o que é essencial e trabalhar só de cuidar com as emergências, que é o que acontece. A gente acaba cuidando só da emergência e não consegue cuidar do essencial. E isso, eu acho que o sistema, ele força muito. Então, o que acontece com as entidades do terceiro setor que trabalham com algum tipo de terapia, é criado um muro com a perspectiva de quanto mais escola tiver, menos aluno eu vou ter. E o pensamento não é esse, né? O pensamento, eu acho que se o lugar te oferta uma atividade boa, legal, vai fazer o quê? Que tenha mais clubes, que tenha mais bocha no mundo inteiro, que tenha mais atletismo, basquete, né? Mas não é isso que acontece, né? Às vezes, a oferta acaba sendo maior que a demanda. E aí, o que acontece? Todo mundo começa a fazer o rebanho ali e cuidar do rebanho e ter esse cuidado. Aí que eu falo, aí perde a coletividade, né? Porque são filosofias, são direcionamentos, são consciências diferentes, né? Cada entidade, ela foi formada, o nome já diz, uma associação, ela é formada por associados, por pessoas que pensaram em um direcionamento, em completar uma lacuna que o Estado deixou, né? E fazer uma atividade de atuação. E isso de vez se juntar, né? A gente criar ponte de uma atividade de fisioterapia, o pessoal do paradesporto com o pessoal do emprego, o pessoal do emprego com o pessoal, e assim vai, fazer uma cadeia, né? Fazer um network, mas não é assim que é feito, né? A gente vai criando, infelizmente, muros, em vez de ser pontes e melhorando. Mas também não é fazendo assim, né? Não querendo ficar em cima do muro. Mas não é, o sistema é bruto, né? A entidade do terceiro setor, para se manter, misericórdia, ela tem que buscar minhoca no asfalto, né? É difícil, cara, é muito difícil, né? Então, assim, a minha pergunta será quem comanda conhece as entidades de perto? Sabe a dificuldade? Às vezes não sabe, esse é o problema. E aí põe qualquer pessoa lá para direcionar, para ser presidente do conselho, para ser o presidente de comissão de acessibilidade, e a pessoa nem sabe o que está acontecendo. E é difícil, porque cada um vai ter uma dor, né? Essa é a verdade. Cada associação, cada segmento vai ter uma dor, e às vezes a gente sempre fala, né? Às vezes é melhor não saber do problema, porque você não tem que cuidar do problema. Então, é igual o velho ditado. Quem não faz exame não sabe que está doente, né? Então, eu não vou fazer exame, vai que eu descubro alguma coisa. É exatamente isso, essa relação entre governo e entidade do terceiro setor. Os caras dão lá, pega aí, presta conta, beleza. E eu acho que é muito mais, isso é muito raso, eu acho, muito superficial. Eu acho que é muito mais profundo do que isso. Sim. Vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho que é melhor. Porque nós vamos entrar em política e nós podemos ir para um caminho que não vai ajudar nenhum de nós dois. Mas é o seguinte. O que mudou no Moisés Fabrício o que mudou no Moisés Fabrício desde que entrou para o mundo da pessoa com deficiência? Você pessoalmente.
acho que mudou tudo, né, Bruno? Existia um Moisés, assim quando você tem filho também, existe um Moisés até você ter filho, depois de ter filho existe outro, né? A prisma, né? O seu modo de olhar as coisas muda muito, né? Eu sou desportista desde nascimento, né? Graças a Deus, meu pai e minha mãe, eles sempre me incentivaram a praticar esporte, a fazer música, algumas coisas assim. Eu fui privilegiado com isso. E do esporte eu nunca saí, graças a Deus. Ou do esporte ou do paradesporto, eu nunca saí. Então, a minha visão sempre foi questão coletiva, de formação, de disciplina, apesar de, né, a gente não ser tão disciplinado assim, principalmente com a gente mesmo, de cuidar do corpo, da saúde, mas a gente sempre foi por esse lado, né? E quando eu conheci o paradesporto, na verdade, é um mundo, né? É um mundo paralelo que eu não conhecia, né? Eu nunca imaginei que existia uma gama, né? Hoje pode-se dizer, da época que eu conheci, em 2099, cara, a coisa era muito romantismo, né? O cara tocava a cadeira, todo mundo batia palma, achava a coisa sensacional. E hoje a coisa está bem mais profissional, acho que hoje está muito evoluído, né? Principalmente a questão do paradesporto, né? Das modalidades paradesportivas e paralímpicas. Né? Quem diria, né? Eu sou da época, Bruno, que o Campeonato Paulista de Bocha, quando a gente começou a fazer, junto com o professor Ronaldo Oliveira, a professora Carol, a Raquel, aqui em São Paulo, o pessoal, o Campeonato Paulista de Bocha, cara, ele tinha 25 atletas. Tu entendeu? O Campeonato Paulista. Hoje, o Campeonato Paulista é o maior do mundo, né? É uma gama de 200 e poucos atletas, já tivemos 247 atletas e 2 divisões. Tem campeonato da Série A e Série B. Então, olha como cresceu o movimento em um aspecto onde o deficiente ele é extremamente comprometido e precisando de auxílio, né? Ele precisa muito do auxílio da família para ir treinar, para ir jogar, para ir praticar o esporte. Então, só para tu ver como a coisa cresceu. Eu já fui para Campeonato Brasileiro onde tinha 40 atletas no máximo, né? Lá em 2002, 2003. Né? Hoje o campeonato você tem que classificar para chegar no brasileiro. Então a coisa cresceu bastante. E olha, eu vou te falar, vou dar um relato aqui. Vou dar um relatinho aqui. Dá. Um campeonato paulista é um campeonato difícil de jogar. É um campeonato complicado. Pela qualidade dos atletas, pela qualidade dos profissionais que estão envolvidos. É um campeonato. Eu não vou dizer que parei ainda, né? Porque eu estou muito novo. Mas eu dei uma. Deu um pause na carreira. Pausa na minha carreira de atleta. Mas é o seguinte. O campeonato é difícil. Campeonato difícil. Muita gente boa. Na verdade, jogando. O estado de São Paulo... Isso é bom. O estado de São Paulo é o que... Quanto mais gente, significa que a modalidade está evoluindo. O estado de São Paulo é o que tem a maior detenção de medalhas paralímpicas, né? Se tu me perguntar agora, nem me recordo quantas falar, mas a maioria das medalhas saiu do estado, né, de São Paulo, né? Que já teve melhor, né? O estado já teve melhor, né? Como a Bocha ela é cíclica, né? Ela vai caminhando pelo Brasil, né? Acho que qualquer modalidade de alto rendimento ela é cíclica, né? Às vezes o futebol tá no Rio de Janeiro, daqui a pouco tá em São Paulo, daqui a pouco tá em Minas, daqui a pouco tá no Sul, e assim vai. Daqui a pouco tá no Norte, no Nordeste,
a Bosch ela não foge disso também, né? Mas o estado de São Paulo é bem complicado mesmo para se jogar, né? A coisa é bem séria, né? Ô Moisés, já que você entrou no mérito da competitividade das medalhas, né? Me explica uma coisa. Qual é a diferença entre o paradesporto na quantidade de medalhas para o esporte olímpico? Eu estou falando em relação à quantidade. Por que você tem 200 medalhas, vamos dizer, 200 medalhas no paradesporto e cerca de 20 no esporte olímpico? Não tem uma distância grande? Existe uma... Eu queria que alguém me explicasse por que essa distância. Então, mas não é uma distância, é uma diferença técnica, né? Porque, vamos lá, a natação, né? Natação olímpica, ela é feita pelos nados, né? Um só. 2, 3 caras no máximo. Então, quem nada crawl, beleza, tem direito de uma medalha. No Paralímpico, o que acontece? Nada o amputado, nada o paralisado cerebral, nada o cara com distrofia muscular, nada o cara com poliomielite, nada com o cara de infinidades, né? E isso é classificado em subcategorias. Então, ao invés de a gente entregar uma medalha no nado crawl, como é feito, né? Ou masculina, feminina, assim que é feito, no paradesporto é diferente, né? Como o atleta ele precisa passar por uma avaliação para competir equiparadamente com o adversário, tipo, não pode ser um amputado com um cara que tem nanismo, né? Ou um lesado medular de altura, né? Da C1, C2 e por aí vai. Não dá, porque o cara do amputado vai nadar mais. Então, no paradesporto, é feita a chamada classificação funcional e dentro das categorias, dentro dos nados, tem as subdivisões para determinar quem vai nadar contra quem. Geralmente é agrupado, é um agrupamento de paralisados cerebrais, um agrupamento de amputados de membro superior, amputados de membro superior e por aí vai. Então, não é uma diferença, é uma diferença técnica, né? É uma diferença de segmento, né? Então, é uma gama de deficientes que tem para atender. Já o olímpico, não. Ele atende só a pessoa, como se diz, sem nenhuma deficiência, né? Por isso, essa diferença. E se já fiz um programa com um cara que trabalha com atletismo que disse para mim que se colocasse, fizesse um desafio, vai? Sim. Entre quem anda contra quem não anda. A diferença seria gritante, na opinião dele. Gritante para quem não anda, né? Mas o atleta com deficiência ganharia. Sim. Sim, por causa da tecnologia. Hoje existe... Eu não me lembro mais. Mas está aqui no canal.
Eu não me lembro mais direito. Existem desafios. A CBAT... Eu não me lembro mais Confederação direito que ele falou para mim, mas foi mais ou menos isso. A Confederação Brasileira de Atletismo, a CBAT, ela faz um desafio com o Comitê Paralímpico, né? Ela pega os seus melhores atletas e põe para correr com os melhores atletas paralímpicos, né? Há pouco tempo atrás, a gente teve a grande vontade daquele atleta Pistorius, né? Da África do Sul, em correr, amputado de 2 pernas, em correr os Jogos Olímpicos. Acho que ele chegou a realizar isso, se eu não me engano, né? Não me recordo disso. Não tenho em mente isso agora. Mas tem muita coisa a ver, né? Tem a tecnologia, tem o cadeirante, que aí, em vez de correr, ele proporciona a cadeira. Hoje, as próteses, elas são muito evoluídas. Então, existe um debate, uma polêmica em torno disso. Mas em muitas modalidades que dá para fazer essa mistura, o paralímpico, com certeza, ele sempre vai levar um pontinho a mais, até por causa do tamanho da vivência que o cara tem no paradesporto, e o cara não teve, né? O olímpico não teve no paradesporto. Então, é um caso bem complicado, né? Justamente por causa da biotecnologia, né? Da tecnologia hoje está muito avançada. Então, já teve vários casos de atleta pedir para correr com o olímpico. Isso é uma briga aí que vai acontecer bastante. Agora, eventos de desafio, eu acho interessante como a CBAT faz, né? Poderia fazer, acho que o Comitê Internacional Paralímpico e o Internacional Olímpico poderia pensar numa coisa assim, né? Fazer uns jogos de desafio e só para confraternizar mesmo, né? Essa questão. Mas é um negócio para bastante discussão isso aí. É um tema bem amplo. Sem competição. Sim. Sem competição. Agora, vou entrar um pouquinho numa polêmica. Vou entrar um pouquinho numa polêmica que, graças a Deus, acabou com a pessoa com deficiência vencendo, que foi a possível, né? Vou colocar como você deve estar acompanhado, mas a possível extinção que não aconteceu, graças a Deus, e graças a uma batalha da pessoa com deficiência para convencer o governador a não extinguir a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Eu queria um pouquinho da sua opinião. Bruno, eu acho que quando você deve ter acompanhado essa... Sim, é porque foi tão rápido, né? Essa mini polêmica que aconteceu. Saiu num dia, no outro dia voltou com a secretaria. A verdade, tem que saber aonde teve a falha da comunicação ali, né, Bruno? Houve uma falha de comunicação, e eu vou repetir, eu já falei isso aqui, muitos dentro dos problemas menos importantes, infelizmente, o setor da pessoa com deficiência, que é marginalizada da sociedade, é marginalizada ainda da sociedade. Vamos fazer o quê? Vamos brigar contra isso? É verdade. Duvido que você não saia na rua, não vai encontrar uma dificuldade em menos de 10 minutos. Você entendeu? Então, acho que faltou comunicação ali e, principalmente, eu vou repetir, né? Pessoas técnicas que acho que em algum momento deveriam ter defendido essa questão da secretaria, a importância da secretaria. Eu acho que faltou comunicação. Para tu ter uma ideia, a primeira reunião oficial do governador do estado, Tarcísio,
foi com o nicho das pessoas com deficiência. Então, ele recolheu o erro e depois quis saber realmente o que acontecia como um formato, e aí reparou o erro também. Mas eu não vejo o governador como culpado, né? Eu vejo gente do próprio segmento não pensar de uma forma mais ampla, né? Talvez pense em uma forma, eu ali, naquele momento, preciso resolver a minha vida. Depois eu resolvo o problema da causa, né? Talvez foi isso que aconteceu, porque é uma secretaria grande, importante, né? E aí eu não sei como é que foi formatado a questão da avaliação, né? Da transição. Eu não sei como é que foi formatado isso, e aí acho que houve um erro de comunicação, assim, e principalmente de sensibilidade, né? Teve uma falta de sensibilidade com o assunto, e aí falta de desconhecimento, mas graças a Deus isso foi reparado. Eu acho que a própria secretaria era maior do que a existência dela mesma. Por quê? Na verdade, ela é um espaço social vamos dizer, de demandas para o governo. O problema, pelo que eu entendi, e pelo que eu conversei com as pessoas, que ele via problemas de execução. Pois é. Certo? Você vê como é chato ouvir uma coisa dessa, né? Resolveu juntar numa outra secretaria. O que você está me dizendo aí Mas é o que a problema gente... não é a existência da secretaria, o problema é a formatação dela. Exatamente. A gente tem uma E é o próprio ferramenta... governador que formata. E o que foi detectado é que essa ferramenta talvez esteja sendo subutilizada. Talvez foi isso a justificativa para a extinção da secretaria. Mas é o que a gente estava falando, né? É causa e efeito, né, Bruno? Tem que ter pessoas técnicas, tem pessoas que queiram fazer, que queiram deixar legado, que queiram fazer diferente, né? Isso para tudo, não só na Secretaria da Pessoa com Deficiência. Qualquer outra secretaria, qualquer situação do governo, se a pessoa não entrar na sede de deixar legado, a gente vai ouvir uma graça dessa aí, né? Que era uma coisa que não era efetiva, por isso eu não vi a importância de ser uma secretaria. Mas aí depois ele viu o tamanho do segmento, né? O segmento é enorme, né? São quase 50 milhões de pessoas. Quase 50 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil, né? Estava em 46 milhões, agora já deve estar em 50. Isso falando só de deficiência, sem falar da mobilidade reduzida, né? Que aí já daria um salto enorme. No Brasil, né? Exatamente. Sim. Então é o seguinte, ainda bem que ele retornou e que ele voltou atrás na decisão dele, porque seria um erro gravíssimo a extinção dessa secretaria. Isso na minha opinião. Ainda bem que ele voltou atrás. Agora, eu vou te perguntar uma coisa. Daqui 10 anos, vai. Como é que você deseja que o segmento da pessoa com deficiência a partir da PBS esteja? Tá falando um todo ou só a questão do clube? Olha para dentro da PBS
e usa para enxergar a pessoa, o movimento da pessoa com deficiência. Como um todo. Eu acho, sim, eu acho que a PBS, ela, nesse momento, ela não está servindo de padrão, né? Para a gente pegar e porque ter a um PBS, olhar... na verdade, é uma porta... Uma porta de entrada, né? Só que... Lá bem que foi o celular, meu. Caraca. O meu produtor aqui deu... O produtor passou... Deu um tapa na mesa aqui, tomou tudo. Pisou no fio, pô. Tombou foi tudo, filho. Tá tudo bem, né? Pelo menos o celular ainda tá pegando. Ai, Jesus! Eu acho, terminando agora, Bruno, eu acho que... Segue aí, Moisés. Que o segmento, ele já cresceu bastante e ele vai crescer muito mais. Eu acho que hoje já está num nível bem elevado. Eu só estou falando do segmento paralímpico. Eu não estou falando das políticas públicas, né? Apesar de ser um nicho de política pública, mas o segmento paralímpico eu acho que tem tudo para ficar mais forte, né? A gente só não pode deixar de olhar para as entidades do terceiro setor, para os clubes paralímpicos. Eu acho que eles precisam muito do apoio do governo, apoio, principalmente, não é nem do governo, é da iniciativa privada, né? De ter um olhar, né? Não só ver o problema, mas olhar o problema e ter um pouquinho mais de sensibilidade para que a abordagem seja melhor, né? As entidades, elas passam por muito sufoco, então acho que se olhar um pouquinho mais, a coisa tem tudo para dar mais certo e principalmente mais rápido, né? Desculpa, é que eu tô rindo da situação aqui do... Segura o celular aí, para a gente tentar terminar. É vídeo cacetada, fazer o quê? Mas como é que a gente pode... Como é que a gente pode mudar o olhar do patrocínio para o patrocínio? Porque o financiamento esportivo da pessoa com deficiência é a base do patrocínio. Né? Eu acho que não só a questão como é que a gente pode mudar esse olhar? Eu acho que não só a questão da pessoa com deficiência. A gente só pode mudar qualquer assunto, qualquer situação, tendo conhecimento de causa. A gente precisa ser mais conhecedor das causas que a gente luta. Então, infelizmente, não estou falando só da pessoa com deficiência. Às vezes, não é falando mal do governo, né? Mas é difícil a gente não ter um economista à frente da pasta da economia. É complicado isso. Por mais que o cara seja batuta, o cara é inteligente, sabe como é que funciona o jogo político, mas é difícil isso. Como é que você vai pôr um engenheiro para falar sobre cirurgia de joelho, para falar sobre vacinação? Então, isso aí eu só estou fazendo uma analogia, como a gente faz para melhorar isso. Não existe pseudo. Ou a gente tem as pessoas certas nos lugares certos, ou a coisa sempre vai desgringolhar, não tem jeito. A coisa não vai avançar. Não adianta botar cachorro para cuidar de linguiça. O cachorro vai lá, vai comer a linguiça e vai acabar com tudo. E isso é para todo lugar.
eu acho que quanto mais capacitados tiverem profissionais da área da pessoa com deficiência, do paradesporto ou de qualquer outra área, da área da saúde, da fisioterapia, da reabilitação e por aí vai, mais resultado a gente vai ter, não tem como não dar resultado. Agora, infelizmente, no meio disso, existem muitas interveniências, muitos fatores intrínsecos, e aí a coisa vai complicando. Não é só uma individualidade nossa. Eu acho que é de todo lugar. Não adianta, eu não posso botar eu não posso botar o engenheiro para cuidar de paciente. Eu não posso botar o economista para falar de infraestrutura. Uhum. O cara pode ser bom o que for, mas eu acho que você tem um mercado aí, você tem um leque de colocar as pessoas para fazerem. Verdade. É isso. E a gente vai voltar um pouquinho pelo seguinte. O secretário da pessoa com deficiência do estado de São Paulo é o Marcos da Costa. Uma pessoa que você já teve alguns contatos, porque a gente participou de um evento, pelo menos, que eu lembro, do Praia Acessível, do lançamento do Praia Acessível no Guarujá. Lembra disso? Lembro. Eu gostaria de ouvir sobre a escolha dele para essa secretaria. A escolha dele foi uma sequência do mal entendido que teve, né? Porque ele seria o diretor, né? A pasta tinha virado não sei se uma secretaria especial ou uma diretoria especial, que seria comandada por ele também, né? E aí, como voltou a pasta, voltou ele ser o secretário também, né? Então, é a escolha que o presidente fez para fazer a gestão das diretrizes da defesa do direito da pessoa com deficiência. Tá muito cedo para falar alguma coisa, né, o Bruno? Tá muito cedo, né? Ele tem bastante pessoas em volta que pode ajudar muito, né? Temos a que foi candidata a vice-presidente aqui de São Paulo, a Mara Gabrilli, que deve estar ajudando o Marcos Pellegrini, são caras que sempre trabalharam nesses bastidores da defesa do direito das pessoas com deficiência. E eu acho que, ouvindo as pessoas certas, né, ele tem tudo para fazer um bom governo e, principalmente, tentar deixar legado, né? Se não passar sem deixar legado, aí fica complicado. Sim. Vamos lá. Eu vou antecipar. Vai. Vamos olhar para 24. Você nunca quis e nunca teve convite para ser candidato? A vereador, por exemplo? Convite a gente sempre tem, né? Por causa do apelo social que trabalhar com a pessoa com deficiência tem. Agora, eu não sei te falar uma resposta. Eu gosto muito de política, principalmente as políticas efetivas, principalmente fazer acontecer. Mas tá complicada a política hoje, né, Bruno? A política, como é que se diz? Ela tá muito política, né? Hoje
Hoje você entra no YouTube, tipo, quer ser vereador? Faça um curso, você precisa ter tanto, você precisa fazer isso aqui. Então, o povo está cansado também, né? Porque é sempre a mesma ladainha, o mesmo papo, a mesma coisa, e as coisas não mudam, né? As coisas, elas seguem. Então, eu não sei se querer fazer alguma coisa para essa sociedade, para esses indivíduos, eu sempre quero, né? Aumentar o meu leque de poder fazer, claro que eu quero. Mas se a gente tem problema de convivência entre as associações, as clínicas de reabilitações, imagine a gente formar algum político para defender isso, né? A gente tem casos aí muito pouco na política, né? Desse nicho ser mais participativo, né? Tem Mara Gabrilli, deve ter um outro aí que eu desconheço, deve ter o que aí? Numa gama que é enorme, né, política. Então, a política hoje está... Ninguém está ligando para a proposta, né, Bruno? Essa é a verdade. Ninguém está ligando para nada. Infelizmente, isso, né? O povo cansou, a política, ela cansou o povo. Então, ninguém quer ouvir a gente falar alguma coisa de bom. Né? A nossa live já teve aí 20 pessoas, 15 pessoas. Agora vai lá no TikTok e vê lá a mulher rebolando, o cara falando piada. O cara levanta uma live lá, vai dar 1 milhão. Ah, mas é carisma. Não, não é carisma, não. É o tipo de interesse. Né? O que você quer ouvir, o que você quer comer, né? Qual é o consumo que você quer trazer para o seu conhecimento, né? Então, acho que a gente vive um momento muito, muito ruim em relação a isso. Aí, falar de política, falar de, será que rola vir a ser candidato só pela ideia, só por ser um cara legal, só por tentar defender, tipo, o esporte, não só a questão paralímpica, não vai chegar a lugar nenhum. Essa é a verdade. Não vai chegar a lugar nenhum. Porque o pessoal já não quer saber da tua história, não quer saber se o cara é bom, o que o cara fez, né? Vai fazer o contrário, né? Vai pegar só o que deu de errado na vida do cara. Então, a política hoje, acho que, assim, para mim, tá bem distante. Gosto de ajudar, gosto de fazer parte de grupos políticos, conversar, dar ideia, mas, meter a cara, assim, a gente sabe de tanta história, né, Bruno? Tanta coisa difícil de engolir nos bastidores da política. Infelizmente, eu acho que a política hoje, para mim, em ser um instrumento da política, legislar para algum nicho, alguma coisa, ou entrar nesse caminho, lá, diretamente Câmara, Prefeitura, essas coisas, tá bem distante para mim. Eu prefiro tentar ajudar tecnicamente, né? Ajudar no que está mais ao meu tato, né? Está mais onde minhas mãos alcançam. Mas política hoje não é para qualquer um, não. Tem que ter bala, né? Como se diz aí o ditado. Não é para amador, né? Pra Não é gente para tem pobre, não é para pobre nem amador, né, mano? costas largas, não é para Exatamente. amador, infelizmente. Porque eu sempre defendi que eu penso assim, qualquer pessoa, sendo uma pessoa com deficiência ou não, tem que participar da política porque é uma ferramenta de defesa dos seus próprios direitos. Mas falar de política hoje é complicado, além de ser desgastante, e, né? Deixa para quem tem estômago, por enquanto.
Depois a E dinheiro pra... gente conversa, vai. E dinheiro para gastar também, né? Né? Exatamente. Então é o seguinte. Tem alguma coisa que você... Tem alguma coisa que você não... Vamos dizer... Não, alguma coisa curiosa que você viveu dentro da bocha que te proporcionou, assim, uma lembrança boa? Que você olha assim e dá risada? Não, dar risada eu tenho um monte, né? Agora acabou de acontecer uma. Teu celular caiu, pensei que tu tinha caído. Eu falei, misericórdia, acabou a live por problemas técnicos, né? Mas, assim, uma coisa que me marcou, foi eu ter entrado em uma entidade que trabalha com pessoa com deficiência e ofertar a modalidade para aquelas pessoas que estavam lá, e o lugar não teve interesse e principalmente subjugou as pessoas que a gente tinha oferecido a bocha. Então isso me marcou junto, porque desse subjugamento da pessoa saiu o cara que foi terceiro do estado, saiu a menina que foi quinta, campeão brasileiro em pares equipes. Então, mais uma vez, eu volto na questão técnica, né? A pessoa acha que o deficiente, por ele não se expressar, por ele não conseguir falar, por ele ter essas sequelas, não conseguir ter discernimento para jogar um jogo, que a bocha é um jogo para pessoas que têm que ter o cognitivo preservado, é você mostrar que você não sabia nem quem é que estava estudando na sua escola, né? Porque para jogar bocha não é qualquer um que joga, você tem que pensar muito. E aí eu cheguei numa entidade que subjugou algumas pessoas hoje que até se tornaram atletas renomados e atletas com títulos, né? Numa modalidade extremamente cognitiva. Então, isso me marcou muito, né? Você não pode subjugar ninguém. Tem um ditado que você pode até... Tem um ditado que diz assim, você pode até rir, mas você não pode desacreditar nunca. Eu sempre tive, vou falar um pouquinho de mim, e da maneira que eu te conheci a PBS. Eu sempre tive um espírito muito competitivo, mas assim, nunca pude colocar para fora esse espírito que eu tenho de competição. Para tu ter uma ideia, meu irmão pode dizer, eu nunca gostei de perder. Sempre fiquei indignado quando perdia. Eu nunca gostei de perder. Mas a bocha, na verdade, ela foi e é uma forma de extravasar esse espírito que eu tenho dentro de mim. Muitas vezes eu não tive resultado, você sabe muito bem disso. Mas eu sempre tentei me
entregar o máximo em competição. Eu tenho que sair da quadra com um sentimento assim de que eu fiz o que eu pude, entreguei tudo o que eu pude para tentar alcançar aquele resultado. Não me interessa se eu conseguir. Interessa se eu me coloquei ali de corpo e alma naquela competição. E conta para o meu público aí, para o público que você me trouxe, como é que eu cheguei para você? Vamos lá voltar um pouquinho lá atrás, em 2012. Chegou chato. Na verdade, tu era chato pra 11 caramba, anos né, atrás, Bruno? vai. Tu queria falar ainda sobre quem descobriu a roda, né? Sempre fui. Tipo, então, mas, cara, a gente não pode se dizer. Você sempre teve uma posição de questionador, que o curioso, né? Saber o que está acontecendo é saber os porquês, né? O porquê disso, o porquê daquilo, né? Eu acho isso muito interessante, né? Eu ainda acredito muito que, apesar das dificuldades físicas, o que manda ainda em qualquer atleta é a questão mental. Por mais dificuldade que esse comando tenha de chegar à fase final de um arremesso de bocha. Mas a questão mental, ela prejudica muito. Eu acho que foi o seu caso, né? Eu acho que a tua questão mental, ela refletia na tua condição física, na tua condição de arremesso, na tua condição de jogar o jogo. E a tua condição mental, ela é cada vez mais alimentada por esse teu aspecto conversador, questionador, curioso e principalmente desbravador, né? De não acreditar que as coisas poderiam ser de jeito ou do outro, ou que a pessoa tem um caminho. Você tinha muita dificuldade disso, né? Você tinha dificuldade de falar, o treinador faz isso, e tu achava que não, por que não? Mesmo o treinador tá lá há 20 anos. Mas eu acho que isso é normal também, e isso faz parte de qualquer pessoa que é questionadora. Então, eu acho que a nossa grande alegria é você ter chego desse jeito, né? E chegou um momento que você entendeu bem o que isso, né? Chegou o momento de você ter esse teu depoimento na mente. Que o esporte nada mais é um instrumento de disputa de você com você mesmo, né? A partir do momento que você começa a olhar para dentro, você vai ter um resultado para fora, né? Você vai conseguir se colocar em posição de competir. A partir do momento que você começa a ter uma autoavaliação extremamente fidedigna do que realmente acontece dentro do esporte, você tem tudo para voar no esporte, independente da condição física ou não, né? Então, o esporte, ele é mais um desafio entre você com as suas limitações do que você contra o adversário, né? Porque se você estiver bem com a cabeça, se você tiver treinado bem, se você tiver se dedicado, com certeza o teu sarrafo vai sempre aumentar. Então, a sua dificuldade vai ser sempre imposta quando o outro adversário vir, né? Então, é um jogo de equilíbrio, né? A questão do que você sabe do jogo, mas aí, principalmente, a questão do que você sabe se controlar. Eu acho que qualquer jogo é assim, né? Quem tem o equilíbrio entre a técnica
e o emocional, com certeza ele vai ter uma diferença bem grande, né? A gente tem vários atletas que jogam bem em clube pequeno. Quando vai para clube grande, a pressão é diferente e aí não consegue desenvolver. Então, isso é só uma analogia para tu ver como qualquer esporte está mais na mente, está mais na confiança, está mais na preparação, entendimento do processo para o final, que é a jogada, o gol, a cesta, a bolinha colada, o que seja, ser feito, ter um efeito otimizado e ter um efeito perfeito e você ter as vitórias, o resultado, né? O processo, o treinamento, a preparação, ele sempre vai ser maior e mais interessante que o resultado. Porque um processo bem feito, uma preparação bem feita, não tem como o resultado não aparecer, né? Então, acho que isso era muito importante. Você foi um desses casos, né? Eu sempre fui autocrítico comigo mesmo. Pois é, né? E aí acho que essa falta de equilíbrio do que é bom, do que é ruim, está evoluindo ou não, talvez tenha atrapalhado qualquer momento de você em qualquer outro jogo, né? E o trabalho do treinador, o trabalho do atleta é esse. É ele, sempre vai ser. É ele contra ele mesmo, né? Eu sempre fui muito autocrítico comigo mesmo. E essa, vamos dizer, meu problema sempre foi equilibrar o raciocínio com a parte física. Sempre foi esse o meu problema. Quando eu comecei a encontrar esse equilíbrio, né? Aconteceu tudo o que aconteceu e eu não vou dizer aqui de novo. Moisés, Que não é inerente me deixa a sua mensagem final, por favor. Só terminar o teu raciocínio, não é uma coisa, o que aconteceu e que vai acontecer com todo mundo, não é uma coisa inerente a uma pessoa, né? É a todos nós, né? Dentro da nossa caminhada, a gente vai perder, não só fisicamente, mas até de contato, pessoas que eram importantes para nós. E aí o que eu falo, o que tem que ficar dessa pessoa é o legado, tem que ficar a pessoa, é o que ela pode acrescentar de bem na sua vida, né? Eu acho que quando você readquirir essa condição de novo, você sabe que você faz parte lá do nosso grupo, a gente espera você lá, e a gente gosta muito de você, sabe que você é muito querido lá no nosso grupo, né? No nosso time de bocha. E a mensagem final é só te agradecer mais uma vez, né? Da próxima vez tu coloca alguma coisa que segure melhor o celular para não cair, e a gente pensar que foi tu que caiu da cadeira e se estripicou todo. Mas, brincadeira à parte, obrigado. Eu te devia essa também. Acho que o professor Barata também te deve uma, precisa vir aqui falar, né? E você convida ele para ele falar um pouquinho mais de bocha, mais da questão da quadra, mais da questão do que se está passando hoje. A gente conversa. O professor Barata me deve uma. Mas... Tá te devendo uma. E te agradecer aí. Conversa. Tudo de bom. Um beijo para você, para o seu irmão, para toda a sua família aí. Que Deus abençoe. E sabe que sempre pode contar na medida do possível com a gente aí. Somente para falar live, para fazer esse bate-papo gostoso, né? Conversar sobre coisas que a gente conhece, sente na pele, é um bate-papo gostoso. Mais uma vez, obrigado.
Obrigado, Moisés. Você voltará mais vezes, porque é um papo legal. Sempre foi um resenhista de mão cheia, um cara da resenha. E sempre ensinou muito pra gente. Obrigado pela participação. Meu corpo não me limita, porque minha consciência é livre. Tchau. Tchau. Abraço, Moisés. Um beijo para todo mundo. Você que me assiste nesse momento no boletim de notícias. Hoje eu vim falar com vocês sobre o descaso e o desrespeito que o Santos Futebol Clube vem sofrendo há muito tempo por parte da mídia de Santos e do Brasil. Ontem, dia 9 de novembro, quinta-feira, teve Santos e Goiás pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Certo? Certo. Acontece que eu fui sintonizar alguma rádio de Santos para tentar ouvir o jogo, e eu passei raiva porque eu sei que nenhuma rádio de Santos transmite futebol. Ou seja, vira as costas para o clube centenário tradicional, com uma história rica, linda, mas vira as costas, e por causa disso também um dos fatores é a falta da mídia, que não dá suporte ao clube, não abraça, não carrega junto o futebol e o torcedor do Santos. Não respeita esse torcedor. Eu te digo por quê. Porque a mídia não admite que o Santos seja de uma cidade de praia e tenha a história de tamanho que tem. Os títulos, as histórias. Eu vou exagerar aqui e forçar um pouquinho a amizade com vocês. Não admite que tenha reinventado o futebol à medida em que colocou na vitrine e deu conhecimento ao povo sobre um camarada, um cara chamado Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, o chamado rei do futebol. É por isso que
a torcida do Santos, ela é desrespeitada a torto e direito pela mídia, porque uma vez que a própria mídia da cidade de Santos não transmite, não dá suporte pro clube, o que acontece? A torcida se afasta e o clube, com isso, vai morrendo. E tem outros fatores também que levam a esta situação que o Santos sobrevive, que o Santos passa há 3 anos, nos últimos 3 anos, mas isso vem de antes. Se eu tenho uma emissora de rádio ou de TV de Santos, o que eu faço? Eu me responsabilizo por transmitir os jogos do Santos. Sendo uma emissora de rádio, qualquer uma pode fazer esse papel. Santa Cecília TV, Santa Cecília FM, desculpa, a Rádio Mix, Rádio CBN, que é do Grupo Globo, a TV Tribuna, afiliada da Globo na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Eu fico indignado com isso, cara. Saber que o Santos está morrendo também por responsabilidade da mídia santista, que vira as costas pro clube que leva o nome da cidade para o Brasil e o mundo. Porque nós somos tricampeões da Libertadores. Nós somos bicampeões mundiais e ninguém respeita a gente. Isso precisa mudar. Eu chamo a atenção da mídia para a situação do Santos. Para a situação do Santos. Também a responsabilidade de vocês nessa situação. Na verdade, eu estou falando aqui para vocês uma condição de torcedor indignado com a situação. Há vários e vários anos. Se eu tenho afiliada de uma TV que tenha os direitos de transmissão, o que eu faço? Eu peço licença para transmitir esse jogo. O Santos está abandonando a própria sorte e sobrevive porque é teimoso. Nós somos resilientes, resistentes. É por isso que a gente ainda não fechou as portas. E eu não estou cobrando a mídia de São Paulo, porque a mídia de São Paulo, os seus clubes, respeita São Paulo, respeita Corinthians e respeita o Palmeiras. Respeita de que forma? Transmitindo os seus jogos. Eu tenho certeza que futebol gera
audiência e gera receita ainda. Eu sei que para um investimento desse tamanho é necessário patrocínio, mas o futebol por si só, ele ainda traz receita, traz audiência e traz pessoas para ouvir e assistir um jogo de futebol, porque o futebol ainda mobiliza as pessoas. E é engraçado que os gestores não percebem essa questão, não percebem isso. É revoltante o que acontece com o Santos. O Santos e outros clubes de outras localidades, né? Por exemplo, Ponte Preta, Guarani. Mas eu tenho certeza que Campinas tem uma mídia que abraça a sua gente. Coisa que infelizmente a minha terra não faz. Não faz e vai fazer o Santos se apequenar a cada dia que passa e morrer se alguém ou algo não acontecer para mudar essa situação. Bom, era isso que eu tinha para dizer.